sejam bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa, professora Daniela aqui com vocês. Pessoal, nós hoje, nós vamos trabalhar aqui com verbos, que é uma classe de palavras, que vocês já estudaram a respeito das 10 classes de palavras, o professor já explicou. Nós estamos na terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade de número 3. E aí, pessoal, o que vocês entendem sobre verbos? Já sabemos que os verbos são, de fato, uma classe de palavras e os verbos, eles têm uma função muito importante, eles vão sempre indicar uma ação, um estado ou um fenômeno aí da natureza. É assim que o professor lá do Fundamental fala, certo? Hoje nós vamos aprender esses conceitos um pouquinho, com uma linguagem um pouquinho diferente, mas vocês de fato já estudaram esse conteúdo e vão revisar isso aí comigo, ok? Vamos lá? Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, só um minutinho, pegar uma caneta aqui, que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Ele pode indicar vários processos. Claro que o professor fala ação, estado ou fenômeno, mas nós temos também ocorrência, temos desejo, certo? Tudo isso, são indicativos aí do processo que ocorre nesses verbos, certo? Como estado, nós temos ficar. Ficar é um estado. Chover é um fenômeno, certo? Nascer é tido como uma ocorrência, querer algo é tido como um desejo. A palavra verbo, em latim, ela significa palavra, e isso mostra, claro, como o verbo é importante para a nossa língua portuguesa. Eles são palavras que expressam ação, como correr, nadar, estudar, pular, vender, comprar, certo? Quando eu falo essas palavras, eu estou o quê? Falando sobre uma ação realizada, ok? Temos ainda, o sentido de expressar estado. Nós temos, olha, eu sou muito inteligente. Quando eu falo que eu sou muito inteligente, é um estado, dessa pessoa. O ser inteligente aqui não é uma ação, ele é um estado, é uma característica temporária ou permanente, tá? Nesse caso em questão aqui, é uma situação permanente. Essa pessoa, ela é qualificada como inteligente. Os verbos, meninos, eles vão se classificar em verbos regulares e verbos irregulares. Isso aqui é muito importante, Os verbos regulares, eles são aqueles que possuem as desinências normais na sua conjugação, ou seja, o radical não vai ter alteração, Exemplo, a professora pode colocar lá no modo indicativo. Eu canto, certo? Tu cantas, ele ou ela canta e assim por diante. Claro que aqui ele vai trabalhar com os pronomes, com as pessoas do discurso, trabalhar singular e plural. Mas isso aqui que eu fiz é só para vocês observar que o meu radical, que no caso é cante, ele não altera. Vocês viram aqui, eu canto, eu cantei, eu cantarei, Presente, passado, futuro, estão aqui em tempos diferentes. Mas vocês viram que o radical, ele permanece, tá? Nas conjugações. Já os verbos irregulares, aqui já é diferente, tá? Eles vão flexionar, a sua flexão, de certa forma, provoca alterações no radical e nas desinências, tá? Por exemplo, nós temos eu faço, eu fiz, eu farei, tá? Eu sou, tu és, ele é, certo? São exemplos de verbos irregulares.
Nós temos ainda a situação dos defetivos, que são aqueles que não apresentam uma conjugação completa. Eles vão classificar-se em impessoais. Muitos alunos têm dúvidas, né, em relação aos verbos, né, impessoais, esse tipo de conjugação. Os unipessoais e os pessoais. Por exemplo, nós temos o verbo falir, certo? Seguindo, nós vamos ter as pessoas verbais, que são muito importantes. Lembram que eu falei sobre as pessoas do discurso? Pessoas verbais, nós sempre o quê? Necessitamos de alguém para fazer os verbos funcionarem, certo? Esse alguém é a pessoa do discurso. No caso, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E temos também primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, quando eu me refiro à primeira pessoa do plural, eu posso dizer que significa o pronome eu. A segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa, que ele vai flexionar, claro, em gênero também. Nós temos ele ou ela, ele para a questão masculina e ela para a questão feminina. No caso do plural, que é a flexão também em número, nós temos primeira pessoa, segunda e terceira pessoa desse discurso. Para a primeira pessoa, nós temos nós. Segunda pessoa do plural, nós temos vós. E terceira pessoa, temos eles ou elas. No caso, flexionando em número e gênero, no caso eles, né, o plural, significa masculino e elas, feminino, também plural, ok? Em relação aos números verbais, as pessoas do discurso podem estar no singular. No caso, temos eu, tu, ele ou ela, ou no plural, que é o caso de nós, vós, eles ou elas. Isso significa que, além de ter uma pessoa, o verbo tem também o quê? Um número, e para esse número nós chamamos de singular e plural, ok? Entenderam isso? Quando se fala números verbais dentro do estudo dessa classe gramatical, ficou claro aí para vocês? Agora eu vou seguir com outra situação que é muito importante. É vocês entenderem o modo, tá? Qual que é o modo que eu estou trabalhando dentro dessa classe? Nós temos os modos verbais. Além das formas nominais, que se referem a tempo da pessoa e do número, os verbos eles mudam de acordo com o modo, tá? Com o modo que eles são expressos. Olha só. Nós temos o indicativo, temos o subjuntivo e também o modo imperativo. Trabalhamos aqui com 3 modos. Quando se fala em indicativo, tá? É quando o verbo expressa o quê? Certeza. Nesse caso, eu tenho certeza que a situação aconteceu, tá? Ou vai acontecer. No caso do modo subjuntivo, ele é mais hipotético, tá? Eu não tenho certeza. É uma possibilidade da ação vir a acontecer. No caso do imperativo, esse modo, ele indica o quê? Uma ordem, um pedido ou um conselho, enfim. O modo indicativo, olha só o exemplo. Você fala bem. Você fala bem, então é uma certeza que eu tenho. No modo subjuntivo, que indica dúvida, hipótese, né? Eu posso dizer talvez, né? Talvez, olha só, talvez você cante bem. Então, é algo que eu não tenho certeza do que eu estou falando. No modo imperativo, que vai indicar uma ordem, um pedido ou um conselho, eu posso dizer cale, cale agora, certo? Seguindo, nós temos aqui a parte, né, dos tempos e do modo, tá? O que seria isso?
Quando eu falo tempo do modo subjuntivo, eu já sei que é aquele que é uma ideia que não expressa certeza. Nesse caso, ele é o quê? O contrário do indicativo. É o modo que expressa o quê? A dúvida, a incerteza, tá? Eu vou trabalhar com situações remotas de possibilidades. No caso do presente do subjuntivo, que é um exemplo aqui para nós vamos trabalhar com presente, vamos trabalhar com passado, pretérito, enfim. Pode indicar o quê? Uma ação presente ou futura. Ele é usado para indicar desejos, hipóteses, suposições. Ele é conjugado habitualmente com a partícula que, tá? Eu quero que você vá embora agora. Então, para ele, nós nos referimos a presente do subjuntivo. O modo aqui, ele indica o quê? Que eu não tenho certeza sobre o que eu falo. O pretérito imperfeito, eu já sei que se refere a um passado e é algo que eu não tenho certeza. Pode indicar uma ação presente, passada ou futura. Ele é usado para expressar desejos, probabilidades, acontecimentos que são condicionados por outros, né? Habitualmente usamos a partícula se. Seria mais fácil se eu estudasse mais. Futuro do subjuntivo, aqui porque nós estamos falando sobre tempos verbais, tá? Nós vamos falar de futuro, ele vai expressar o quê? Uma eventualidade, uma possibilidade, uma vez que ele é subjuntivo, então eu não tenho certeza que ainda não aconteceu, uma vez que o tempo aqui é o quê? Futuro. É um futuro, mas eu me refiro a algo que pode ser que aconteça. Ele é conjugado habitualmente com a partícula quando. Então, aqui nós trabalhamos com o que, com o se e com o quando. Olha o exemplo. Quando eu estudar mais, olha só a ideia de futuro. Quando, a partícula quando eu estudar mais, serei melhor aluno. Tempo no modo imperativo. Imperativo indica ordem, conselho. Ele apresenta-se na forma afirmativa e na negativa. Com ele, nós nos dirigimos diretamente a alguém, sempre em segunda pessoa, e vai expressar que queremos que essa pessoa faça algo, tá? E esse algo pode ser uma ordem, um pedido, um conselho, depende da entonação e do contexto, tá? Que eu faço essa aplicação, ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi a respeito dos verbos, uma classe gramatical muito importante para o nosso estudo de língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido bastante em relação ao conceito, a quais tempos verbais nós temos, em relação ao modo, tá? E o mais importante, né? Saber bem quais são as pessoas do discurso, como que esse verbo se classifica, porque isso é muito importante para nós, certo? O conhecimento de vocês em relação a esse conteúdo é, de fato, aí de suma importância, ok? Grata pela atenção de vocês, até a próxima!